Ela pergunta se a estratégia do Barsi serve para quem já passou dos 40. Se você passou dos 40... Tenho 64 anos e só agora conheci vocês. E agora? Fabião, queria pegar a pergunta da Ecologia Interior. Eu não consigo colocar aqui, desculpa, na tela. Ela pergunta se a estratégia do Barsi serve para quem já passou dos 40. Ó a barba branca aqui. O Jean dá uma disfarçada, mas também tem. O Fabião também. Então, assim, aqui tá todo mundo ou passando os 40, tirando a lua, é claro, ou passando os 40 ou chegando perto dos 40. E eu não penso em abandonar essa estratégia de forma alguma. Aliás, pelo contrário, uma coisa que a gente pode observar muito, aliás, no AGFD isso ficou muito evidente, é quando a pessoa começa a ter um grau de maturidade, tanto na vida, mas também no mercado, muitas vezes as pessoas começam a ser direcionadas para essa estratégia porque acabam tendo uma afinidade maior. Eu acho que é algo que você consegue fazer para o resto da vida e, melhor de tudo, né, você só melhora. Então, aqueles erros que você foi cometendo no passado, você vai aprendendo com eles, você vai aprendendo com os erros de outras pessoas tal, e vai evoluindo no método. Você vai começando a sentir os benefícios reais dos juros compostos e do reinvestimento dos dividendos depois de algum tempo e inevitavelmente você vai acabar passando dos 40 nesse momento, a não ser que você tenha começado muito cedo. Então, é algo que... E eu acho que, acima de tudo, né, é um método que ele depende de muita serenidade, você precisa de muita disciplina, de muita paciência, você precisa saber ignorar todos esses fatores que a gente estava falando no começo, né, os tais dos ruídos. Você tem que entender que você não vai conseguir pegar todas as notas de R$50 no chão, ou seja, você vai ver várias ações subindo ao seu redor e a sua carteira, às vezes, ficando um pouquinho para trás. Então, tudo isso exige uma certa maturidade. E eu acho que, se você passou dos 40, não é se o método é para você. Na minha opinião, esse método é ainda melhor para quem já passou dos 40, porque você tem várias características psicológicas já reforçadas, já consolidadas, e aí sim você vai desempenhar um papel e vai conseguir colher frutos muito melhores. Então, eu acho que sim, é para você, e se você não passou dos 40, também é para você. Ou seja, aqui a gente acredita no método, independente de faixa social, independente de faixa de renda, idade, gênero, enfim, nada disso importa. E o que vai determinar o teu sucesso é o seu empenho e a sua perpetuidade, né, nessa estratégia. Fala, Fabião, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia falar, Jean, você quer complementar com uma pergunta da Valéria que tem aqui? A Valéria Garcia Manso, ela fala, equipe, tenho 64 anos e só agora conheci vocês. Sei que preciso de muito dinheiro para começar a aposentadoria. E agora? Ótima pergunta, viu, Fabião? O que a gente vê, né? Nós temos a fórmula dos juros compostos, né? E o que é o exponencial na fórmula dos juros compostos? É o tempo, né? Então, a Valéria, por mais que ela seja ainda muito nova, 64 anos, a gente não tem como comparar com uma pessoa que tenha 20 anos. Então, uma pessoa que tem 20 anos, o tempo, ela favorece demais, mas demais, essa jornada de investimento. Mas, Valéria, a boa notícia é que a segunda variável mais importante, tá, que você tem dentro da forma dos juros compostos é justamente o aporte. Então, o que acontece normalmente? As pessoas que são muito novas, elas têm o tempo normalmente, mas elas não têm a condição de aportar muito, né? Porque elas estão começando uma carreira. Agora, normalmente as pessoas que estão começando mais tarde, elas não têm o tempo, né? Mas elas têm uma condição de aportar muito maior do que uma pessoa jovem. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que começar a aportar. Você tem condições, você já tem uma carreira formada, provavelmente, você começar a economizar de tal forma que sobre o máximo possível para que você consiga aumentar os seus aportes. E aí, o tempo vai ser o efeito colateral de estudo dos seus aportes. Então, o que eu acho mais importante disso tudo aqui, Valéria, é que você, com 64 anos, deu o primeiro passo. A grande maioria das pessoas ficam esperando e fala que está sempre tarde.
Então, assim, parabéns mesmo, de coração. Aqui a Lu tem a avó Mirna, que começou com 80, o pai do Fábio, né, também que começou já com mais de 60, e todos hoje, né, apesar de terem começado mais tarde, tiveram condições, a disciplina de aportar e principalmente acreditar em algo, que muitas vezes faltam para as pessoas, é acreditar em alguma coisa e dar o primeiro passo. Então agora é continuar de forma consistente, que a gente tem certeza que daqui a alguns meses, alguns anos, a gente vai ver o seu comentário aqui no chat falando que você já está tendo grandes resultados, viu? Um beijo. No final do dia o tempo vai passar. E é melhor que o tempo passe com você investindo do que o contrário, do que você tendo certeza que vai depender do INSS lá na frente. Então, comece, eu tenho certeza que vai ser um vício do bem. Lu, eu costumo falar o seguinte, o que é melhor? Você ganhar R$1 ou 0? Então, assim, é melhor você começar e dar o primeiro passo para você conseguir garantir alguma coisa lá na frente que vai ser um complemento para você do que nada. Então, assim, o nada você já tem. Então, dá o primeiro passo que isso vai realmente se converter num resultado, assim, espetacular, a gente não tem a menor dúvida disso.